Fátima, como sabemos, é uma cidade portuguesa onde a mãe do Senhor apareceu. E essas aparições tinham fundamentalmente uma mensagem. A mensagem de Fátima. Veja, em que consistia e consiste a mensagem de Fátima? Eu diria que ela é profundamente bíblica. Vejam só, Jesus, aqui no Evangelho, fala assim, um pouco de tempo, e depois um pouco de tempo. Um pouco de tempo e não me vereis. Quer dizer o quê? Que Jesus vai para o céu, a ascensão. Aí ele diz assim, um pouco de tempo. Bom, esse pouco de tempo primeiro nós já entendemos. É a ascensão. E esse outro pouco de tempo, o que quer dizer? Eu explico. A segunda vez que o Senhor fala de um pouco de tempo, é o tempo entre a ascensão do Senhor e o seu retorno glorioso, a sua volta. E é este pouco de tempo, o tempo da igreja. É o tempo que nós estamos vivendo. Ele diz que não é muito tempo, é um pouco de tempo entre a sua ida ao céu e o seu retorno. E aí, o que é que a igreja tem que fazer? Aquilo que vimos Paulo fazendo, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Aqui nós estamos vivendo esse pouco de tempo que deve ser dedicada à pregação do Evangelho, ao anúncio do Evangelho. A igreja tem um pouco de tempo para isso, para anunciar o Evangelho ao mundo. Ele diz que não é muito tempo. Ele diz um pouco de tempo. Nós não temos todo o tempo, nós temos um pouco de tempo. E aí eu diria que a mensagem de Fátima coincide exatamente com aquela que é a missão da igreja. O que é que Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, alertou o mundo? Se a gente podia dizer com uma única palavra a mensagem de Fátima: conversão. Conversão. O que é que Nossa Senhora exortava? Conversão. Qual era o grande desejo? A salvação das almas. Sabe por quê? Ao mesmo tempo, como na pregação de Paulo, veja, Paulo diz, eu anuncio, mas eu lavo as mãos, porque eu já anunciei. Bom, Nossa Senhora não lava as mãos. Ela é melhor ainda do que Paulo, porque ela continua insistindo. Conversão. O nosso mundo precisa de conversão. Por quê? Porque Nossa Senhora percebeu e percebe, é atual, o mundo se distancia de Deus. Nossa Senhora alerta, o mundo está afrontando a Deus. O mundo está zombando de Deus. O mundo que a gente vive não conhece mais a Deus. Não crê mais em Deus. Se a gente vai nas universidades, nas leis, nos congressos, em todo canto, se tira Deus. Não se pode mais falar em Deus, até um pecado. Se quer cometer um crime numa repartição, fala em Deus. O mundo se esquece de Deus. Em todos os níveis. O que é uma afronta a Deus? Imagine, eu dou sempre esse exemplo e eu penso que a gente tem que dizer que é uma afronta maior a Deus do que, por exemplo, a lei do aborto. É uma afronta a Deus. Por que uma afronta a Deus? Por uma razão simples. Quem é que pode tirar a vida? Deus. Então, quando um homem, um ser humano, diz que tem o direito de tirar a vida de outro, esse ser humano está brincando de ser Deus. É uma afronta a Deus.
É uma afronta à glória de Deus. Porque essa glória é de Deus. Só quem dá a vida pode tirar. E ninguém dá a vida, nem a mulher, nem o homem. A vida vem de Deus. Ele é quem diz quem nasce e quem morre. É claro, quem comete um crime também. Eu digo isso porque, estou falando do aborto, porque é um crime legalizado, que é chamado de direito. Crime contra a família. Entre outras coisas. A ideologia de gênero diz que ninguém nasce homem nem mulher. Se torna, imagine, negando a natureza quem fez foi Deus. As leis que ele colocou na natureza são verdades, mas o mundo brinca de Deus. E Nossa Senhora, e o mundo nega, se afasta de Deus. Se afasta. Nosso mundo está se afastando de Deus e a gente está vendo as consequências do mundo que se afasta de Deus. Nós estamos vendo. Para todo lado a gente vê divórcio, 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 filhos sem pai e as consequências. Aqui não é um julgamento. Na minha família eu tenho também. Eu tenho irmãs, mas não foi por culpa delas, vocês sabem. Mas a gente sabe, e eu sei, porque eu vejo o sofrimento dos meus sobrinhos e as consequências. Às vezes nas famílias as brigas. E por que isso? Conflito, as pessoas vivem juntas, mas não se amam. Não se querem bem. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Pais abandonados, drogas, crimes. Quantas famílias sofrendo por causa das drogas, destruindo. Imagine as pessoas que enriquecem com essas coisas. Oh Senhor, se ouvisse a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, se visse o que os pastorinhos viram, se visse o inferno, as chamas, se visse o caminho para onde estão indo, para a perdição eterna, se desejassem o céu e temessem o inferno, deixariam urgentemente essas coisas. E Nossa Senhora veio nos alertar para dizer: meus filhos, eu quero a vossa salvação. O céu existe. O inferno também. A alma pode se perder eternamente. Nossa Senhora quer a salvação das almas. Essa é a mensagem de Fátima. Voltem para Deus. Voltem para Deus. Porque é o único que pode trazer a paz. E ela nos ensina como é simples. É a mensagem dos homens voltarem para Deus. Porque o mundo está abandonando. Mesmo as pessoas religiosas. Já acham muito vir à missa no domingo. Acham que é coisa demais que estão fazendo de vir à missa. E Nossa Senhora diz uma coisa simples. Rezem, 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 rezem. Reze o texto. Nossa Senhora diz simples a oração do texto. Tão simples a oração. Até um analfabeto pode rezar. Porque as coisas de Nossa Senhora são assim. Mas rezem. E a gente se afasta da oração. Se afasta dos sacramentos, da confissão. Pessoas que fazem anos que não se confessam. Décadas. E aí você pergunta, é porque não peca? Não, porque não se arrepende. Porque não se arrepende. Ô meu irmão, você já imaginou se Nosso Senhor nos leva numa hora dessa, a gente sem se confessar, poder perder a salvação eterna? Nossa Senhora diz, confissão,
arrependimento, oração, oração, confissão, arrependimento, oração. Vamos consagrar o mundo ao meu imaculado coração. Os erros, as doutrinas erradas, os erros pro mundo de hoje. Vocês acreditam que tem gente no mundo que acreditam, não são pessoas ruins não, viu? Quando eu estou dizendo isso, não são pessoas ruins. São pessoas boas, de boa índole, que acreditam sinceramente que o maior mal do mundo, sabe qual é? A religião. Para muitas pessoas, eu digo assim, quando muitas coisas que eu vou dizendo aqui a vocês, eu digo por causa da minha família, viu? Não estou pensando nos outros. Toda vez que eu digo uma coisa aqui, eu penso mais em mim do que nos outros. Tem uma tia, não é gente ruim, é gente boa, porque é filha do meu avô e da minha avó, que eram gente boas, piedosas, devota a Nossa Senhora, mas ela é comunista e fervorosa, e um tio também, dois, vou rezar hoje aqui por eles, são gente boa, mas acreditam que o mal do mundo é a religião. Acreditam. Se acabasse a religião, acabaria a alienação, creem nisso. Quanta gente que crê. Jovens que vão para as faculdades, são ensinados isso. As pessoas colocam na cabeça e vão dizendo argumentos como... e vão ensinando e vão falando dos problemas da igreja. Bom, claro, problemas existem, não se negam. Mas colocando como se isso fosse, se acabasse com isso, acabava com o mal. Nossa Senhora vai dizer, voltemos para Deus. A mensagem de Nossa Senhora é simples. Oração, conversão, oração, os sacramentos. A palavra de Deus, em Medjugorje, Nossa Senhora ensina as 5 pedrinhas para derrubar o gigante. Vocês sabem? A oração, o texto, a palavra de Deus, a conversão, a Eucaristia e a confissão. São essas 5 pedrinhas para derrubar o Golias, a Satanás. Amados irmãos e irmãs, essa é a mensagem. A gente tem que trabalhar pela nossa conversão. Quem está aqui que não precisa se converter? Nós precisamos nos converter. Nossa Senhora só faz isso. Meus filhos, convertei-vos. Nós precisamos de conversão. Conversão não é mudança de religião. Conversão é mudança de coração. Quem aqui não precisa se converter, voltar para Deus, ser fervoroso na sua religião, ser fervoroso, forte, rezar todo dia, rezar todo instante. Aqui tem muitas mães, reze pelo seu filho, todo dia, toda hora, todo instante. Reze para Deus afastar do mal. Reze. Padre Pio dizia: quem reza muito está salvo, quem reza pouco está em perigo, quem não reza está perdido. Se a gente não reza, meu irmão, a gente não vai muito longe não. Oração. Acorde de noite para rezar. Não perca a missa, se confesse, faça caridade, faça o bem, trabalhe, se doe, se dedique. Essa é a mensagem de Fátima. Temos um pouco de tempo, meu irmão. Jesus disse no Evangelho, um pouco de tempo. O pouco é o tempo da igreja, esse pouco de tempo. Por isso que Nossa Senhora está dando uma ajuda à igreja para converter o mundo. Hoje as pessoas vão aos milhares em Medjugorje e se convertem. É conversões. Gente que não acreditava está crendo. Gente que
nunca ia numa igreja, vai, se confessa, se converte. Porque Nossa Senhora continua rezando, falando, dizendo: conversão, conversão, conversão. Vamos rezar para que durante essa festa a mensagem de Fátima seja proclamada. A mensagem de Fátima é essa: a salvação das almas, evitar o inferno, lutar pela salvação das almas, lutar para que o mundo creia e volte para Deus, o mundo que está longe de Deus, que está longe do Senhor. Digamos: Ave, Ave, Ave.